Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Enquanto eu vou me arrumando aqui, queria cantar um hino com você. Na verdade, eu vou mais ouvir, né? Porque esse hino é aquilo que muitas vezes nós sentimos, né? Irmãos, muitas vezes nós estamos apreensivos pelo fato de não sabermos como fazer as coisas. E erramos por não fazer, e quando nós erramos, nós sentimos medo de errar novamente. E aí nós evitamos de fazer as coisas. Evitamos de tentar novamente, porque nós ficamos com medo, né? Se eu estou tudo feio aqui, vocês nem falaram? Aí, agora melhorou. Eu quero pedir para o Fernando, se ele conseguir, cantar esse louvor juntamente com a igreja. É um louvor muito, muito bonito. Se os meninos conseguirem transmitir lá a letra, eu sei que parece que está meio conturbado ali. Doce Nome, o nome do hino. Se vocês conseguirem projetar, na verdade, esse hino, ele vai falar a respeito daquilo que, justamente dos medos que nós temos. E que Jesus é o único capaz de transformar esses medos em conquistas, em alegrias. É o único capaz de abrir portas para nós. Irmãos, eu posso lhe dizer, eu falei isso na semana passada, que o assunto que nós vamos começar a trabalhar agora é o assunto que eu mais tenho medo de trabalhar. Eu não quero trabalhar sobre isso. Mas eu tenho certeza que Jesus ele é capaz de transformar a minha vida. Não é esse, Doce Nome, Canção de Vencedores por Cristo, eu acho que é o nome do grupo. Não é da harpa, não. Não é da harpa. Se conseguir, é Doce Nome o nome. Só Doce Nome o nome do hino. Tá bom? Nando, você pode cantar se você... Peguei ele de surpresa, sabe? Mas o Nando é bom por causa disso, que ele ajuda a gente. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De novo. Jesus, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Amém. Obrigado, Nando. Obrigado, Betel. Deus abençoe. Meus irmãos, pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Só no nome de Jesus que os nossos medos, eles vão embora, né? Somente no nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos passando por uma série de assuntos importantes, mas todos eles referente à masculinidade cristã. Nós passamos sobre como Deus criou o homem, qual o propósito que Deus colocou no homem lá no jardim. Nós estudamos um pouco dessa teologia do homem, né? E nós fomos trabalhando as relações do homem com o trabalho, nós vimos isso. Nós vimos recentemente a relação do homem no ambiente conjugal, com a sua esposa, no lar. E agora nós vamos entrar em um próximo momento em que nós vamos estudar a relação do homem com os seus filhos, certo? Nós vamos entender o mandato de Deus no âmbito da paternidade, que é tão importante nos nossos dias. Mas eu quero dar uma rápida introdução sobre esse assunto. Eu quero só que você entenda, irmão. Às vezes alguns irmãos ficam meio espantados com a maneira que nós lidamos com os assuntos. Essa é a maneira do José Haroldo falar aqui. Não está falando aqui um robô, aqui não está falando uma pessoa que está imitando outra pessoa, aqui você não está vendo um papagaio, ou não está vendo um boneco. Sou eu, irmão, ministrando aqui. Infelizmente, é isso que vocês têm. E é isso que Deus tem para usar, né? Deus pode transformar e pode deixar muito melhor. Mas por hoje é isso. Então não espante na maneira que nós abordamos os assuntos. É a maneira que nós enxergamos a realidade e aplicamos a Bíblia na realidade que nós vivemos e na onde nós estamos inseridos. Então, nós estamos vendo, nós estamos num mundo, eu poderia dizer, que a linguagem talvez certa nós estamos vivendo uma pós-modernidade, irmãos. Eu lembro quando nós, na minha infância, nós assistíamos filmes onde tinha os aparelhinhos que a pessoa usava para comunicar com outras pessoas e via imagem e tal, às vezes comunicar por televisão, por outras coisas assim. A gente falava assim, nossa, que futuro distante que nós estamos vivendo. Hoje a gente consegue fazer videochamada por um aparelho que cabe no bolso, a gente consegue levar para qualquer lugar. Então, aquilo que nós enxergávamos como futuro, pelo menos que eu enxergava como futuro na minha infância, já é realidade, né? Tinha aquele filme De Volta para o Futuro, né? Muitas pessoas assistiram aí, muitas coisas daquele filme já acontecem, e algumas coisas não acontecem, porque era muito esdrúxula, né? O sapato que amarrava sozinho, né?
o DeLorean que voltava no tempo, mas a gente via essas coisas como uma coisa muito distante, elas já estão presentes. E com isso, irmãos, com essa modernidade, essa pós-modernidade, veio a enxurrada de informações para nós. Nós temos muita informação, muita mesmo. Tanto que pessoas que falavam as mesmas coisas no passado e que falam as mesmas coisas hoje, o tratamento é muito diferente. Sabe por quê? Porque tudo tem mais visibilidade. Se eu faço alguma coisa que não é politicamente correto, hoje é tudo muito monitorado. Algumas pessoas acompanham mais internet, YouTube, e tem um famoso canal no YouTube de entrevistas em que ele está sofrendo uma série de perseguições e tal, por causa de uma fala de um dos seus integrantes, dos seus sócios. E por quê? Nunca existiu o pensamento igual ele gesticulou, ele expôs ali? Sempre existiu. O grande problema é que tudo é muito visível. Hoje a nossa vida é uma verdadeira vitrine de todo mundo. Basta você ter uma rede social e todo mundo sabe como você vive. E nós temos essa série de informações e, além disso, uma série de pessoas que são influenciadoras. Nunca se teve tantas pessoas que influenciassem a população. Nunca se teve, irmão. Olha, na minha época, quem influenciava era de criança, né? Xuxa, Angélica, Eliana. Depois na adolescência foi para Faustão, depois Gugu, Ratinho, né? Eram os influenciadores da nossa época. Hoje, essas pessoas ficaram para trás, de adolescentes, de jovens que já são, às vezes, até mais ricos do que essas pessoas, né? Por causa da influência, do poder de propagação da informação que ele tem. Ele cativa o público, ele gera. E essas pessoas, irmãos, elas vão ser responsáveis por colocar muita coisa na cabeça dos filhos, das pessoas, dos adolescentes, das crianças que hoje estão no mundo. Então a gente, mais do que em qualquer época, irmão, até porque a televisão tinha hora para você assistir. O celular não, o celular qualquer hora você vê. Programas infantis tinham hora para passar. Hoje não, hoje você vê qualquer hora, qualquer momento, aquilo que você gosta. Então, mais do que nunca, a gente precisa aplicar os preceitos bíblicos na vida dos nossos filhos. Porque eles estão sendo muito influenciados, muito mesmo, extremamente influenciados. E qual é o grande problema? O grande problema é que o Brasil que nós conhecemos hoje, acredito que de um tempo para cá, é um Brasil socialmente em desconstrução. O Brasil, estão tentando reconstruir um Brasil diferente, socialmente falando. Vocês não veem isso? O que era alguma coisa, uma posição correta na década de 90, até posso colocar na década dos anos 2000, agora, de 2020 para frente, ou 2010 para frente, já está tentando se construir uma outra visão do que é certo, do que é errado, das coisas do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Não é? Então nós estamos vivendo essa transição. E, irmão, é muito difícil de parar isso. Ainda mais tendo a posição e a postura que nós estamos tendo. E eu vou falar isso agora, puxar para nós homens. Nós homens permitimos que a nossa imagem fosse jogada no lixo. Permitimos, irmãos. Todos aqui e todos os homens do Brasil, quem sabe até possa envolver todos os homens do mundo, permitiram que
a nomenclatura, a característica, o adjetivo de pai, o substantivo de pai fosse jogado no lixo. Você quer ver como que é uma coisa interessante? Você lembra do cartão do Bolsa Família? Lembra, né? Aquele cartão recebia um crédito todo mês por parte do governo, certo? Quem recebia esse cartão? Ficava na posse de quem da família? Não. Da mãe. Sabe por quê? Porque tinha-se a imagem de que se o homem pegasse aquilo ali, o homem ia consumir com bebida, com coisas, sabe? Talvez com prostituição, com alguma coisa assim. E a imagem do homem, olha quanto tempo que nós estamos desconstruindo a imagem do homem. Mas sabe por que isso? Porque foi permitido que isso fizesse. Os homens permitiram isso acontecer. Olha, a figura que mais se sobressai hoje, irmão, e eu quero que você entenda que é um problema isso. Mas a figura que mais sobressai dentro do lar é a figura da mulher, da mãe. Por quê? Porque a mãe, ela, também por essa questão social que nós estamos vivendo, a mulher, ela está sendo municiada de direitos. A mulher tem muitos direitos, muitos mesmo. E o homem, ele é sempre o errado da situação. Eu concordo que o homem tem muitos erros, eu concordo. O problema é que a imagem do homem está sendo desconstruída, a gente não está percebendo isso. O homem está totalmente descaracterizado na sociedade que nós vivemos. Nós temos hoje homens emasculados, homens que não são homens de verdade. Sabe? Homens que você conversa com eles e você fala assim, meu Deus, isso aí é um homem? Isso não pode ser um homem nem aqui, nem na China. Mas você está vendo? O homem está sendo desconstruído, irmão, gradativamente, e nós estamos aceitando. Nós aceitamos isso quando o homem, olha que coisa grave, e talvez você pode até ter vivido essa realidade. O homem começou a plantar isso quando o homem engravidava a mulher e abandonava, e na carteira de identidade da criança, ou na certidão de nascimento da criança, nunca tinha o nome do pai. Isso é gravíssimo, irmão. Só que também nunca foi visto o outro lado da moeda, né? Que a mulher saía com diversos homens também, e daí nunca sabia quem era o pai da criança. Mas isso foi fazendo... Por quê, irmão? Porque o homem é a peça fundamental para que Deus venha agir dentro do lar. Existe um estudo, eu ainda não terminei de ler, um artigo científico de duas psicólogas do Rio Grande do Sul, e elas vão aplicar uma pesquisa em um grupo de pessoas que não tiveram a presença do pai na infância. E o que isso implica no desenvolvimento da pessoa. Eu vou terminar de ler o estudo, eu vou trazer, mas já vi o resumo, já vi ali a introdução, já vi que o resultado mais ou menos é aquilo que a gente imagina, que o resultado nunca é bom, sempre é negativo. Então nós temos isso acontecendo. O Brasil, a sociedade brasileira, as lideranças políticas e sociais estão desconstruindo a imagem do pai, por permissão nossa. Nós deixamos, eles vão fazer. Porque a intenção, irmão, é desconstruir a família. E quem é o agente protetor da família é o homem. Desconstrói o papel do homem, tira o homem da jogada, você tem uma família vulnerável. Entendeu? E a gente está simplesmente aceitando isso acontecer. Porque o homem, ele é acomodado. Isso é um problema do homem. O homem, se você não impor a responsabilidade sobre ele, não ir estimulando ele, muitas vezes ele vai deixando. E vai deixando, e é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo a transformação social que nós estamos tendo, e nós estamos aceitando. Ah, não, eu vou deixar para... Olha só que grave, irmãos. Olha que grave que nós estamos fazendo. Eu vou deixar para que o presidente da República resolva os problemas.
O presidente da República, irmão, não vai resolver os problemas do Brasil. Quem vai resolver o problema do Brasil é a gente unindo e criando de novo o Brasil que a gente... O Brasil que eu desejo para mim, né? Tinha um slogan da Globo, né? O Brasil que eu quero para mim. E a gente está deixando o Brasil que nós queremos para nós, sermos salvos por um homem, irmão. E nenhum exército de um homem consegue vencer batalha. Nenhuma. Então nós temos que nos unir. E trazendo agora para o contexto que nós vivemos, uma das reclamações recorrentes que nós vemos nas famílias é assim: eu criei o meu filho na igreja, eu trazia o meu filho nos cultos, trazia o meu filho na escola dominical, meu filho participava dos retiros, meu filho participava dos grupos dos jovens, meu filho eu coloquei na aula de música, eu fiz tudo que eu podia fazer, coloquei na escola, ainda coloquei na escola com educação cristã ainda por cima, e mesmo assim, no decorrer desse processo, em algum momento meu filho ou minha filha se perdeu, se envolveu com drogas, teve uma gravidez indesejada, se envolveu com pessoas erradas. Por quê, irmão? Porque apenas um método de você trazer o filho para a igreja, de você de vez em quando dar uma varadinha no filho, dar uma sentadinha no filho, apenas esse método não funciona, e é isso que eu quero trazer hoje. Não quero anular essa carga, isso aí também é importante, mas tem algo muito mais importante por trás que nós não estamos fazendo. E é aí que entra o papel do mandato masculino. Você sabe qual que é, espero que você lembre. O mandato masculino é o de... Olha, eu estou gostando agora, hoje foi bom, hein? É porque amanhã é feriado, o povo está animado, né? Cultivar e guardar. Gênesis 2,15. E Deus pôs o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Cultivar é nutrir, criar condições para que se desenvolva, se aquela, vamos supor, em se tratando de planta, que ela desenvolva, mas não é só uma condição momentânea. É você criar todo o processo, até que aquela planta esteja realmente pronta para ser colhida, ou dê o seu fruto, e todo o processo você acompanhando, você possibilitando ela chegar ao potencial máximo. Isso é cultivar. E guardar é proteger. É você não deixar que nada de ruim venha a entrar naquele ambiente e prejudicar o desenvolvimento. Então é muito simples o papel do homem, e muito complexo ao mesmo tempo, porque isso implica em várias coisas. E hoje eu quero trazer para nós aqui, para a nossa reflexão, o ato de cultivar na vida dos filhos. E eu quero que fique claro para você, o que é esse bendito cultivar? Cultivar é você nutrir o seu filho. Cultivar é você possibilitar que quando ele chega na maturidade dele, o que significa ser maduro? Está pronto, né? O que é uma fruta madura? Uma fruta madura é uma fruta que chegou no seu ápice de desenvolvimento. Se ela for continuar ali, ela vai passar de maduro para podre. Mas se ela também não chegar no estado de madura, ela está verde. Ela não está pronta nem para comer antes e nem vai prestar para comer depois. Maduro é o momento essencial. É o momento ideal em que a fruta ou fruto chega no seu ápice. E naquele momento, você colhe e ela tem o melhor gosto, o melhor sabor, as melhores propriedades, vitaminas e minerais e tudo mais que a planta tem. E é isso que nós vamos aprender aqui com nossos filhos. Nossos filhos, nós devemos investir nele, cuidar dele, desenvolver ele, colocar o adubinho, colocar ali o que deve ser posto para que ele consiga chegar
na maturidade, no estágio de maduro, sem ter bicho. Quem vai comer goiaba bichada aí? Ixi, rapaz. Tem um ditado que fala assim: pior do que achar um bicho na goiaba, é achar metade de um bicho na goiaba, né? É você evitar que tenha bicho. É você evitar que ela caia, ou seja, tirada do pé antes que chegue à maturidade. É você dar as condições ideais para que ele seja um fruto maduro e possa desempenhar aquilo que ele tem que desempenhar. Quem já comeu caqui? Alguém já comeu caqui aqui? Já comeu caqui verde? É gostoso? Aquele caqui, tem um caqui mole, eu esqueci, caqui café, chocolate, sei lá. Não sei. Aquele caqui verde, você já comeu aquele caqui verde, irmão? Deus o livre, aquele caqui verde amarga até a alma da gente. Amarra, fecha aqui a boca, né? Isso é um fruto verde. Agora, aquele fruto, no seu estágio de maduro, ele muda até o sabor. Porque ele está no momento ideal para ser comido. E você está plantando o teu filho. O que você quer do teu filho no futuro? O que você quer? Pai, que tal? Estou falando para os pais. O que você quer que seu filho seja no futuro? É isso que importa. Então, quando você cultiva, você tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, pela palavra, pela instrução, pela palavra de Deus, que é o ideal do nosso cristão, mas também pelo nosso exemplo. Jobs está ficando bom, hein? Craque. Está lendo meu pensamento já. E quer ver o que fala a palavra de Deus? Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Olha que interessante. Isso é palavra de Deus. A gente não inventa, irmão, o que a gente diz. Às vezes a gente fala as coisas não porque a gente achou bonito, mas primeiro porque a Bíblia fala e porque a gente experimentou. Olha o que diz o escritor aos Hebreus 13 e 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O que ele está falando? Você teve a instrução com os seus pastores. Lembra dos seus pastores? E nós podemos traduzir essa palavra. Lembra dos seus pais, aqueles que te instruíram na palavra, que te ensinaram boas coisas. Lembra deles e imita o que de bom eles fizeram. A palavra de Deus está falando isso. E é importante a gente levar em consideração que o ato de você cultivar, ele é diferente e deve ser feito diferente do ato de você guardar. Então, o mandato masculino é o quê? Cultivar e guardar, certo? Quando você estiver nutrindo o seu filho, ensinando, no momento que você estiver cultivando na vida dele algo bom, você não pode confundir, em hipótese nenhuma, o ato de guardar. A gente vai ver ainda isso lá na frente. Porque assim, no ato de guardar está o ato da correção. E aqui você não pode misturar as duas coisas. Eu quero mostrar um exemplo na prática. Alguém se voluntaria? Quem que é um menininho bom aí que pode servir de meu filho hoje aqui? Tem que ser um menino maior de 18 anos. Você tem quantos anos? Não, senão eles vão falar para mim que eu estou aliciando menor. Do jeito que o mundo é. Vai, Joabson, vem aqui, você vai ser meu filho hoje. Que filho bonito que eu tive, hein? O Joabson, eu vou tirar aqui um pouquinho, eu vou estar nutrindo agora. Eu estou cultivando na vida do Joabson. Eu sou o pai, ele é o filho. E eu quero aplicar algumas ferramentas que eu acho importantes para você fazer isso depois. Acho que não vai dar tempo de fazer hoje. E eu vou ensinar o Joabson a fazer algo. Uma coisa simples, irmão.
Joabs, meu filho, eu quero que você coloque isso aqui encaixe ele ali. Por favor, encaixe ele. Não, Joabson, eu não quero que você encaixe assim. Você encaixa de outro jeito. Coloca outro jeito aí. Vixe, mas não dá, né? Encaixa no outro buraquinho, vamos ver. Não dá também, né? Nesse momento, irmãos, a menina achou engraçado. Isso aqui é o cerne, porque a comédia vai fazer fixar a ironia. Nesse momento, eu estou cultivando, estou ensinando ele. Como que uma criança deve fazer? Aqui, irmão, uma tarefa muito simples, talvez fique difícil de você entender, mas eu estou ensinando ele a fazer alguma coisa. Agora, vamos transformar esse Haroldo aqui. Meu filho, aqui tem um objeto, e eu quero que você encaixe em um recipiente. Perdoe, irmão, agora o que eu vou falar. Mas, Joabson, você é um burro. Você é um ignorante, não é assim que eu quero que você faça. Não pode fazer isso, Joabson. Puxa vida, você não viu eu fazendo diversas vezes, por que você está fazendo assim? Não era para fazer dessa forma. E eu estou misturando as duas maneiras. Porque aquilo que era para ser... Muito obrigado. Desculpa, tá? E você não é isso, tá bom? Você não é isso, pelo amor de Deus. Não vou traumatizar você. Desculpa, João, se ele estiver me assistindo. É um exemplo simples, irmãos, mas que acontece recorrentemente. Porque no momento que eu estou nutrindo meu filho, ensinando para ele, mostrando para ele como é as coisas, eu não posso de maneira nenhuma atrapalhar no desenvolvimento dele. E eu quero aplicar a correção junto com a nutrição. Vai dar errado, irmão. Porque eu vou traumatizar. Ainda mais porque, dessa maneira que eu fiz, propositalmente, para você entender que isso nem se corrige, filho, dessa forma. Nós temos que aprender a maneira de corrigir. Nós, muitas vezes, não, talvez por falta de instrução, nós fazemos errado. Mas a hora da nutrição é a hora da nutrição. Ele pode fazer 1 milhão de vezes errado. Ele está aprendendo, ele está sendo cultivado, ele está aprendendo como fazer, para que ele possa, no momento certo, que ele assimilar aquilo, desenvolver no futuro. Agora, eu interrompo o processo, eu aborto ali o processo, e eu crio um bloqueio. Ele vai querer fazer de novo ou não vai? Não vai fazer mais. Porque é isso que você tem que entender, e é isso uma das coisas importantes nesse primeiro momento. Eu devo separar bem a hora da correção, da hora do ensino, da hora da nutrição, da hora do cultivo. São duas coisas diferentes. Não vou entrar nos pormenores hoje aqui, mas na hora da correção, na hora da disciplina, é a hora que você está cumprindo o mandato de guardar. A parte do guardar. Na hora da nutrição, é a hora que você está ensinando, a hora que você está junto. Então você não pode misturar as duas coisas. Irmão, se você está estressado, não ensine nada para a criança no momento que você está estressado. Vai tomar um banho, janta, almoça, depois que passar o estresse você faz, porque senão você vai acabar fazendo isso. Calma, não faça isso, por favor. Tá? Isso é só um ponto. Agora, eu quero te falar uma coisa. Existe um livro na Bíblia que ele é direcionado para a educação dos filhos. Você sabia disso? Sabia disso? Existe um livro que ele é direcionado para a educação e instrução dos filhos, na Bíblia. Sabia disso? O livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é escrito com essa finalidade. Ele é uma instrução constante a um filho. E no último capítulo de Provérbios, você vai ver uma mãe ensinando como deve ser a esposa de um filho, que é a mulher virtuosa. É uma sogra falando como que deve ser a nora.
Ela quer o melhor para o filho, está certo ela. Mas, de alguns versículos, ou vários versículos que existem em Provérbios, eu quero focar em um nessa noite aqui. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Isso aqui é a chave, irmão. Isso aqui, pai que está aqui, é a chave para você desenvolver no seu filho o mandato de cultivar na vida dele. Sem isso, você pode fazer o esforço que tiver. Diz assim a palavra de Deus. 23, 26. Essa versão não quero não. Tira essa versão daí, ou tira, ou coloca outra. Vamos ler na versão que eu tenho aqui. A versão que eu tenho aqui diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Essa versão não tá direito. As versões de vocês dizem a mesma coisa que eu falei aqui? É? Então, a versão, geralmente as Almeidas mais corrigida, a Almeida atualizada, acho que já tem essa versão. Então é: dá-me, filho meu, o teu coração. O sábio, escritor desse provérbio, ele vai entender muito bem uma coisa. E, olha lá, viu? Aquela lá é a King James atualizada. Ela fala: filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Primeiro, eu queria que você entendesse o que é esse coração que ele está falando. Esse coração, irmão, é o ser como um todo. As emoções, sentimentos, as decisões, tudo aquilo que faz você ser quem você é. É isso que ele está expressando como coração ali. Então, o que o pai está pedindo para o filho, assim: filho, eu quero você para mim. Eu quero que você se entregue para mim. E é interessante você ver que ele não está falando, você é meu, ele está pedindo para o filho. É interessante, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Isso é tão interessante que o próprio livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim sobre o coração, para você entender o que é o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas para a vida. Então o coração é o centro do ser humano. É o que faz você ser o João d'Arques, a Zenaide, o João Andrade, o Carlinhos, é o coração. É esse conjunto que torna você essa pessoa. Uns com um temperamento de um jeito, outros de outro, mas isso somos nós. E o que o escritor, o que o sábio está querendo dizer é isso. Eu quero que você se entregue para mim, meu filho. Só que uma coisa é muito interessante, que a gente quer exigir isso dos filhos. Quer isso dos filhos. Só que, olha o que é muito interessante. Deus é a figura excelente de pai, né? Nós chamamos Deus de pai. O Espírito Santo nos constrange a clamarmos: Abba, Pai. Como Deus age com a gente? Como que Deus age conosco? Deus obriga você a servir Ele? Quantos aqui foram obrigados a servirem a Deus? Levanta a mão, se alguém foi obrigado a servir a Deus. Deus apareceu para você e falou assim: eu quero que você me sirva a partir de hoje, e não tem opção. Alguém aqui passou por isso? Não. Porque Deus é o exemplo ideal de pai. Por que Deus, irmãos, não nos fez robôs? Por que Deus colocou na moral humana, no ser humano, um negócio chamado livre-arbítrio? Por quê? Porque, irmão, não existe como você amar alguém de maneira obrigatória. Você nunca vai conseguir demonstrar o amor ideal por alguém por obrigação.
Agora, voluntariamente você doa aquilo que é teu. Por isso que nós nos entregamos a Deus voluntariamente. Ninguém nos obrigou. Deus proporcionou para nós a melhor das alternativas e nós prontamente aceitamos Ele. E sentimos a transformação dele na nossa vida porque nós nos entregamos a Ele. E essa entrega, irmão, ela foi sincera. Ninguém coagiu a gente a fazer isso. A gente simplesmente falou, eu quero esse Deus, eu amo esse Deus, eu me entrego a Ele, e eu vou servir a Ele. Ele vai ser o meu Pai a partir de hoje. Mas Ele coloca isso com um propósito, para que a gente se entregue com tudo que nós temos e somos a Ele. Porque senão, nós vamos limitar de alguma forma essa entrega. Você já fez alguma coisa obrigado? Alguém já fez alguma coisa obrigado? Eu já fiz. Como é difícil, irmão, você faz isso num engano. Você faz não querendo fazer. Por obrigação. Mas agora, quando você se prontifica a fazer, você vai fazer da melhor maneira possível. E é isso o que Deus quer. E a gente vai entendendo como funcionam os processos da vida. Nota que o escritor, ele nunca vai dizer, dá-me, filho meu, o teu comportamento. Porque comportamento, irmão, é fácil de você moldar ele da maneira que você quer. É só ser rígido e ter muita disciplina. Você consegue moldar o comportamento de alguém. É verdade? Um filho criado de maneira rígida, você consegue manipular o comportamento dele. É claro que até um determinado momento, quando ele sentir que ele está sendo afrouxado aquelas amarras dele, ele vai fazer da maneira dele. Mas você consegue, não consegue? Mas o escritor do provérbio aqui não vai falar, dá-me o teu comportamento. Ele também não vai falar, dá-me a sua presença física, para que eu possa fazer da maneira que eu quero. Porque daí vai voltar naquele velho problema que nós falamos no começo. Eu vou colocar onde eu acho que está certo meu filho. Eu vou colocar meu filho na escola, eu vou colocar meu filho na melhor escola, eu vou colocar meu filho na igreja, na aula de música, eu vou levar no retiro, e você vai manipulando a presença física do teu filho aonde você quer. E geralmente a gente é bom em fazer isso, a gente começa a transferir a responsabilidade para que as pessoas que a gente vai depositando, fica com meu filho aí hoje, fica com meu filho hoje aí. É para que essa pessoa cumpra com um compromisso que é meu e seu. Que é nós como pais. Então o escritor também não vai falar, dá-me a presença física, dá-me só a tua presença, dá-me aí o teu itinerário, dá o teu calendário, dá as tuas horas que eu vou controlar, eu vou fazer o que eu bem entendo. Ele vai falar, dá-me o seu coração. Mas antes dele falar isso, nós temos que aplicar um princípio muito básico, que nós podemos trazer como exemplo bíblico aqui, Gálatas 6 e 7. Olha que interessante, vocês já sabem esse versículo de cor. Ele vai dizer assim, não erreis, de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer, a minha versão aqui fala. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Irmão, a gente tem que entender uma coisa. Aquilo que a gente quer colher, a gente tem que plantar um dia. A gente é fera. Nós somos campeões em manipular esse texto para a nossa vontade. Você sabe disso. Quantas vezes esse texto ele é manipulado para a nossa própria vontade? A gente geralmente coloca esse texto para quando a gente quer receber alguma coisa de Deus, né? Eu vou plantar aqui, eu vou dar dinheiro porque eu quero colher dinheiro. Só que você esquece que o dinheiro e as coisas que o dinheiro podem comprar não são as únicas coisas com que você se relaciona. É certo ou errado isso?
Vou repetir para você entender. O dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar não são as únicas coisas que você se relaciona na sua vida. Você comprou uma esposa? Alguém comprou uma esposa? Eu não comprei a minha. Alguém comprou um filho? Eu não comprei o meu. Então a gente tem muitas coisas na nossa vida que o dinheiro não... A gente não vai se relacionar por questão de dinheiro. Mas a gente aplica esse versículo para essas coisas. Eu vou plantar agora porque eu quero colher depois. Fala geralmente de questão material, de dinheiro. E você sabe disso. E tem muita coisa que você quer colher, está aflito para colher, que você nunca plantou uma semente para colher. Nós nunca plantamos. E aqui eu quero dizer uma coisa interessante nesse contexto que nós estamos trabalhando, que para mim ter o coração do meu filho, eu tenho que primeiro o quê? Dar o meu, irmão. Eu tenho que dar o meu coração, para que depois eu possa obter do meu filho. E eu quero te dizer uma coisa. O homem dar o coração é uma coisa complexa, difícil. Sabe por quê? Porque nós temos uma limitação natural na nossa vida, de coisas e pessoas que a gente pode dar o nosso coração. Dedicar a nossa vida. É certo ou errado? Você pode dedicar a tudo que existe no mundo, a sua vida? Não. Então nós temos uma limitação natural. Para que a gente possa dar o coração, o nosso coração para o nosso filho, nós temos que tirar o nosso coração de algum lugar. Vamos dar exemplos? Temos que tirar o nosso coração do futebol, temos que tirar o coração da pescaria, temos que tirar o coração do trabalho, muitas vezes, temos que tirar o coração do churrasquinho, temos que tirar o coração de um pouquinho dos amigos e trazer e dá-lo ao nosso filho, porque a gente vai ter que tirar de algum lugar para dá-lo ao nosso filho. Você tem que entender isso, porque o nosso coração já está em algum lugar, em alguma coisa o nosso coração está. Geralmente mais de uma. A gente consegue dar para algumas coisas o nosso coração, só que bem limitado. Então, para mim, dar o meu coração, a minha vida, a minha atenção, a minha dedicação ao meu filho, eu tenho que tirar de algum lugar. Isso é certo ou errado? Das redes sociais, né? Da televisão, essas coisas. Porque dar o coração, irmão, significa dedicar aquilo ali. Eu não quero dizer que você pode... Não, você tem que... Com isso, você vai ter que abandonar isso, nunca mais. Não, irmão, não é isso. É que, às vezes, você desprende, você deu o seu coração para aquilo. Você desprende muita atenção, você desprende horas de dedicação, de aperfeiçoamento para algo. E sendo que o seu filho, você nunca deu isso para ele. E aí agora você quer que ele dê o seu coração, que ele seja o ideal que você quer, irmão. Ele nunca vai dar o seu coração, porque ele nunca sentiu que você deu o seu coração a ele. Meu tempo já está esgotando. E aí você vai perguntar para mim, como que eu dou meu coração? Primeiro você tem que saber que dar o coração ao filho é algo contínuo. Não é uma atitude única. Quem gosta de futebol, vamos colocar aí um exemplo, não vai jogar o futebol só uma vez, ou vai assistir futebol só uma vez. Ele vai fazer isso periodicamente. Quem gosta de pescar, não vai pescar só uma vez, vai fazer isso periodicamente. Quem gosta de jogar futebol, por exemplo, vai comprar chuteira, vai comprar meião, vai comprar calção, vai comprar camiseta, vai comprar bola, vai comprar tudo. Vai se dedicar àquilo. Não é verdade? E agora, o filho requer isso. Requer o meu aperfeiçoamento e a minha entrega constante. Sempre eu tenho que estar me entregando a ele. Isso é até ele sentir que eu entreguei a minha vida ao meu filho. Entreguei o meu coração a ele. Que ele faz parte disso. Que ele faz parte da minha vida. Então precisa de dedicação. Precisa de fazer aquilo que você faz com o seu lazer, com as coisas que você gosta, você tem que fazer com o seu filho.
Aí é difícil, né? É difícil, né? Abandonar aqueles minutinhos que você tem para você tirar o teu tempinho. E vamos colocar nós todos, né? Porque para mim também é difícil. E dedicar ao filho. Só que o que vale mais? O seu lazer ou o seu filho? Aí você tem que pesar na balança. Se valer o teu lazer mais do que o seu filho, prepara que você vai colher aquilo que você plantou. Você pode até usufruir do teu lazer, mas daqui a pouco o teu lazer vai ser interrompido por causa de um filho que você não deu atenção. De alguma forma ou de outra você vai perder o que você tem. Mas agora, quando você dedica ao seu filho, na sua velhice, você vai poder curtir à vontade o teu lazer, porque o teu filho vai estar lá, não vai estar te dando trabalho, dor de cabeça, ele vai estar te amando, vai estar cuidando e zelando de você. Então é melhor cultivar o filho. Agora você fala assim, pastor, então tá bom, tem que dedicar ao meu filho, tem que dar tempo, dar atenção, beleza. Mas eu não posso, pastor, porque eu trabalho num emprego que não permite eu estar direto em casa. Eu sou supervisor de uma grande empresa, eu viajo muito. Eu sou representante comercial, eu fico a semana inteira fora de casa. Isso é impossível, pastor, para mim. Eu vou dizer para você que não é impossível. Isso é perfeitamente possível. Porque o que o teu filho precisa saber é que você entregou a ele a sua vida. Que você se importa com o que ele faz, que você conhece o meio que ele está inserido. E quando você não faz isso, o seu filho não se sente pertencendo a você. E tudo que uma criança, um adolescente, um jovem quer é pertencer a algum meio que ele é amado. Já viu isso aí? Em algum lugar? E quando ele não encontra em você, como ele não pertence à sua vida, como você nunca entregou seu coração para ele, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um lugar aonde ele possa pertencer. Aí vem as más companhias, o grupo de amigos da faculdade, que não é errado ter, mas ele vai se dedicar àquilo, ele vai entregar o coração àquilo. Aí ele vai entregar o coração às drogas, ele vai entregar o coração àquele relacionamento indesejado, sabe? Aquela namoradinha, aquele namoradinho que você sabe que como diz o ditado popular, chave de cadeia. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele nunca pertenceu à tua vida. Você nunca deu o coração a ele. Ele nunca pôde entrar e sair lá da tua vida. Ele nunca pôde ter acesso a tudo que você tem. Então, antes de você pedir o coração do teu filho, entregue o teu primeiro a ele. Dá trabalho? Dá trabalho. Tudo na vida, irmão, que você queira colher frutos bons, dá trabalho para plantar. Mas é o ideal. Na semana, eu quero tentar, eu não vou aplicar uma fórmula mágica, que longe disso que eu não sou mágico, né? Mas eu quero tentar mostrar para você coisas que podem fazer você ganhar o coração do teu filho. Eu só precisava introduzir para você essa questão. Eu queria muito pedir a alguém, se alguém puder, alguém que é filho, vou até pegar o microfone aqui que eu tenho fé. Nós temos ainda alguns minutinhos ali. Eu só quero pedir uma coisa. Algum filho que tem algum testemunho para dar a respeito, um testemunho bom do seu pai, não da sua mãe. Você tem um bom testemunho, você admira o seu pai, você tem o seu pai como exemplo. Eu queria que você viesse aqui. Eu sei que às vezes você pode ter vergonha, às vezes você mesmo já é pai, você já até é avô, mas você tem aquela marca positiva do seu pai. Eu queria muito ouvir um testemunho teu. Pode vir. Olha lá, já levantou um. Você viu como é que tem gente que tem os pais que geraram marcas? Marcas, porque de negativo, irmão, já estou cansado de ouvir. Geralmente o mundo foca nisso. O pai que abandonou o filho, o pai que fez tanta coisa errada. Mas agora, pais que deixaram marcas positivas para a gente, nós vamos ver aqui agora. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Bem, irmãos, faz pouco tempo que eu estou na igreja, mas minha vida mudou bastante, né?
E o testemunho que eu tenho que falar para o meu pai, que eu era menino, eu tinha 13 para 14 anos, né? E meu pai, muito trabalhador, ele trabalhava o dia inteiro, puxando lenha com a carroça, né? Para vender, para ajudar a nossa família. E à noite ele trabalhava de guarda, né? Numa empresa aí que ele trabalha até hoje, né? E eu, de 13 para 14 anos, andando na vida louca, né? Tinha uma cambada de vagabundo que eu andava junto, e o pessoal chamava a gente até de Esquadrilha da Fumaça. Os irmãos já devem imaginar por quê, né? E meu pai saía para trabalhar na época ele ia trabalhar 10 horas mais ou menos da noite, né? Eu esperava ele sair trabalhar para eu ir sair com esses vagabundos aí, usar coisa errada, né? Beber. E no outro dia, quando ele chegava às 6 horas da manhã, eu chegava um pouco antes, né? Ao horário que eu chegava na casa. Aí, certas vezes, eu cheguei bêbado, embriagado. Aí, eu fui dormir, eu vomitei na casa inteira. Aí, ele chegou lá, olhou aquele vômito assim, foi lá no meu quarto, falou: "Ô, meu filho, teu pai não faz essas coisas. Por que o meu filho fez isso? Vem aqui, meu filho, que eu vou te dar um conselho muito bom." Aí, é o conselho que o conselho tutelar proíbe hoje em dia, né? Ele arrancou da calça o conselho dele e chegou no meu lombo. Mas é bom, irmão, isso daí, porque toda vez que eu ia beber, eu lembrava daquele conselho que ele me deu. Deus, às vezes, faz isso com a gente, né? Mas bateu em mim, né? E me educou, porque, por mais que eu bebi, eu sempre lembrava daquilo. Mas, graças a Deus, né? Agora que eu estou servindo a Deus, aí eu vim para a igreja, eu me separei. Aí meu pai, né, como ele sempre trabalhou, ele tem umas casas, ele me arrumou uma casa para morar, né? Eu estou separado, estou dividindo a minha casa com a minha esposa, mas meu pai já arrumou uma casa para me morar, graças a Deus. E ele já me deu 2 ternos novos para vir para a igreja, graças a Deus também por isso. E melhor do que o terno, melhor do que a casa, meu pai me deu essa Bíblia aqui, ó, que mudou a minha vida, tá? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Viu, irmãos? É possível, mesmo conforme o relato do nosso próprio irmão, o pai, ele nunca estava presente fisicamente, mas a marca dele foi deixada, né? Às vezes, quantas vezes o pai aconselhou o filho para não fazer aquilo, né? Então, existe uma maneira de você, mesmo ausente fisicamente, estar presente emocionalmente. O último relato, você imagina, eu estava lendo uma situação, um testemunho de um menino não, de um homem já, né, com a sua família. Seu pai já havia morrido, e você lembra muito bem, alguns lembram daqui da guerra do Vietnã, né? E o pai dele foi convocado pelo exército americano a participar da guerra. Olha que beleza, ele ficou meses e meses fora de casa. E a família apreensiva, porque não sabia quando ia chegar a notícia do pai, que o pai tinha morrido. Ficava apreensivo ali. E ele conta que havia uma festa em casa, quando chegava a carta que o pai trazia. Que o exército mandava, né, que o pai tinha escrito. E ali não tinha qualquer coisa ali. Ali tinha o pai falando assim: "Meu filho, eu fiquei sabendo que você tirou uma boa nota na escola. É isso que eu espero do meu filho. Eu não esperava outra coisa de você. Você é o meu filho. Você é o meu orgulho." Só que ele contava também que não era só desse tipo de carta que eram compostas as comunicações dele. Ele falava também que quando ele aprontava, você imagina, um adolescente sem o pai ali, ele sentia liberdade, né? E de vez em quando vinha uma carta do pai falando assim: "Meu filho, eu fiquei muito chateado, porque eu fiquei sabendo que você respondeu a sua mãe, você está respondendo muito e gritando com a sua mãe. Meu filho, você é o homem que eu deixei aí para cuidar da família. Eu estou servindo o nosso país e eu quero que você sirva e obedeça a mãe que você tem, que está aí para você proteger ela." Aquele menino, irmão, ele, mesmo na ausência do pai, ele sabia que o pai tinha dado para ele a sua vida, o seu coração. Porque aquelas cartas vinham todas as semanas, e todas as semanas vinha alguma coisa do pai.
Oh, essa semana nós fizemos isso, 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 e eu lembrei de você. E a mãe também cumpriu o papel. Qual era o papel que a mãe fazia? A mãe, nas suas correspondências, informava tudo o que acontecia, para que o pai sempre estivesse informado, e mesmo distante, pudesse estar a par de todos os acontecimentos da casa. Aquele pai deu o coração para o filho, e o filho deu o coração a ele. Ele fala do dia do velório, do sepultamento do pai. O pai morreu velho, e ele foi fazer o sepultamento, e os 2 filhos daquele homem teceram muitos elogios para ele. Que exemplo que ele tinha sido, como tinha sido um pai maravilhoso. E quando terminou o velório, eles saíram, um dos companheiros de trabalho, um general do exército, chegou para ele e falou assim: como eu queria que quando eu morresse o meu filho falasse isso de mim. E ele falou assim: eu não sabia o que responder, porque eu sabia como era a relação dos 2. Porque o pai nunca tinha dado coração ao filho. Você já deu o teu coração ao teu filho? Se você não deu, irmão, dá tempo ainda. Você não morreu e nem o teu filho morreu. Só acaba quando vocês vão embora. Se você quiser aprender um pouco mais, porque a minha intenção é a gente poder dar uma resposta para a sociedade, para o mundo, para nós mesmos, para a nossa casa, de que a gente pode ser um homem de verdade, segundo a palavra de Deus. A gente não aceita ser taxado como isso que o mundo quer que a gente seja. Bem rapidinho, te dou 1 minuto, 2 minutos, para você não ser muito rápido, né? Ó, Rosana, por favor, hein? É coisa boa? Então tá bom. Olha, irmãos, eu quero testemunhar, porque eu senti no meu coração. Meu pai, quando era menina, logo ele passou a crente, eu tinha 9 anos, 8, 9 anos. E ele sempre falava para mim assim: aconteceu um fato na frente da minha casa, que um pai pegou uma filha namorando. E meu pai sempre foi o homem da casa, assim, tudo eu tinha que pedir para ele, tudo ele era responsável em tudo na nossa vida. Em tudo que vocês pensam que o homem tem o caráter. E ele falava, daí aconteceu que o pai pegou aquela menina namorando aquele rapaz, e o rapaz não era uma boa ainda, né? Um rapaz que não era... E eu fiquei assustada, porque o pai veio, agrediu a filha, agrediu o rapaz, né, que estava namorando bem em frente da minha casa, era balaústra ainda, onde meu pai mora, e ele foi por cima e quebrou a balaústra, e meu pai falou assim para mim, assim: ó, minha filha, você está vendo isso aqui? O dia que você namorar, pensar em namorar, eu acho que eu tinha uns 14 anos, ou até 15 anos, não me lembro bem. Ele falou assim: ó, primeira coisa, não namore escondido, você vem contar para mim. E toda vez, irmãos, que às vezes, eu não fui de namorar muito, não. Eu namorei e logo já casei com meu esposo, Zaqueu. E eu sempre contava para ele, quando eu pensava em namorar alguém, sempre pedia para ele, eu chegava a ele e falava: ó, pai, fulano está afim de namorar comigo, o que o senhor acha? Era isso que eu fazia. Então, isso marcou muito a minha vida, irmãos. Eu não sei porque eu estou contando isso aqui. Outra coisa que marcou muito a minha vida, porque meu pai, quando ele aceitou Jesus, a gente congregava no Coapar, morava no Coapar e nós no Lar Paraná. Muitos aqui sabem. Você sabe o que ele fazia para a gente levar para a escola dominical? Nós não tinha carro. Nós éramos 3. Naquele momento, nós era 3, que a Vanessa não existia ainda. Ele colocava nós na bicicleta, 2 na garupa, não, quer dizer, eu na garupa, um no guidão e outra assim, ó, que é aquela bicicleta que tem aquele negócio assim, no cano. E aquilo marcou muito a minha vida, porque eu devo a Deus e a Ele pelo caráter que Ele mostrou, o caminho que Ele mostrou para mim, que é Jesus. As demais coisas que, infelizmente, na ignorância eu não sabia, eu já joguei no mar do esquecimento. E louvo a Deus, porque eu só quero, de hoje, do dia que eu falei para o Senhor Jesus assim, que eu quero só levar coisas boas que meu pai ensinou, eu aprendi a amar, eu aprendi a dizer eu te amo para Ele, porque Deus me ensinou assim, ver as coisas boas que meu pai passou para mim. O caráter acima de tudo. Meu pai, nossa, eu nem vou descrever para vocês aqui. Então, eu estou dizendo isso que marcou muito a minha vida. Eu honro a Deus por tudo isso.
Amém. Mexer com paternidade, irmãos, é mexer com muitos ídolos que nós temos dentro do nosso coração. Muitos bonequinhos de barro que precisam ser quebrados. E nós vamos falar esses assuntos ainda há alguns dias. E eu quero que você venha, você que quer aprender a como compartilhar o seu coração com o seu filho. Eu tenho umas dicas para a próxima quinta-feira que eu quero compartilhar com você. Não é uma palavra que não é algo que você deve levar como irrevogável, incontestável, mas é alguma coisa que eu vejo que pode muito influenciar a nossa conseguir conquistar o coração dos nossos filhos. Amém? Vamos nos colocar em pés, muito obrigado. Amanhã é feriado, deu para até terminar um pouquinho mais tarde. Perdão pelo horário, irmãos. É que a gente é um assunto que rende muita coisa, né? Então vamos agradecer a Deus. Quero desejar para você um excelente feriado amanhã. Os que vão trabalhar, que você trabalhe muito bem, produza muito. Para os que vão descansar, aproveite para descansar. Passe um dia com o seu filho, com a sua filha. Dê atenção a ele, dê atenção a ela, porque é uma das coisas mais importantes que Deus te deu e vale a pena investir. Amém? Deus, eu quero te agradecer por todos os meus irmãos e irmãs que aqui vieram. Continue ajudando, meu Pai, e que nós possamos, Deus querido, desenvolver este caráter de verdadeiros homens na Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, nos permita transformar a realidade que nós estamos inseridos. Pai querido, transformar aqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos ser pais melhores, que nós possamos doar o nosso coração aos nossos filhos, dar a atenção que eles merecem, dar ao meu Pai querido tudo o que eles precisam de nós, e Pai, para que eles possam então doar os seus corações a nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, ó Deus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre, que todos digam. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima sexta-feira para você.